Olá, meus amigos, queridas amigas, boa noite para todos. Vamos dar início ao nosso estudo neste ano de 2024, estudo do livro Nosso Lar. Sejam muito bem-vindos, nosso primeiro dia de estudos do ano. Esse estudo que nós realizamos todas as segundas-feiras, às 20 horas, pelo meu perfil do Instagram, que é paulo.sampaio, assim como pelo meu Facebook, Paulo Eduardo Sampaio. Sejam todos bem-vindos, uma alegria estar de volta aqui com vocês para mais uma temporada aí de estudos. Rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, nos ampare a todos, nos envolva em sua santa paz, que a gente possa ter um ano proveitoso de estudos, de reflexões, de aprendizado, de trabalho. Possamos aqui trocarmos, da nossa amizade, do nosso companheirismo, estarmos juntos aqui para mais uma temporada aí de estudos. Então, nosso boa noite àqueles que já estão conectando aqui conosco, nosso abraço fraterno àquelas pessoas que acompanham esse estudo em outros dias, não conseguem aqui acompanhar online conosco, mas tem muitos amigos e amigas que acompanham em outros momentos, a gravação do vídeo. Então, nosso boa noite aqui ao João Franco, nosso querido amigo. O Zete, o cunhado, está aqui hoje. Tudo bem, Zete? Um abraço. A Eliane Ferreira Gomes, boa noite. A Maria Luísa aqui no Insta também, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. A Matilde Porto, de Franco da Rocha. A Ana Maria, querida amiga, hoje está conseguindo acompanhar, Ana? Que tem os estudos da Casa Espírita também. Muito bem-vinda. A nossa amiga Cleusa Bueno aqui conosco também. A Rose no Insta, dizendo aqui saudade dos estudos, Eu também confesso que já estava com saudade. A gente fica um tempinho longe, Já sente falta. Que bom, fico feliz, Rose. Então, e a todos que estão já conosco aqui conectados, sejam todos muito bem-vindos. Desejo a todos um ano de muita paz, de muito trabalho no bem, de muita dedicação, a se conhecer, a nossa trabalho da nossa reforma íntima, cada dia buscando nos melhorar um pouquinho mais, buscando assim a nossa evolução espiritual. Aqui também a Edna Markovics, boa noite, Edna. A Helena Senise, nossa querida amiga. A Fátima Marcaça Baldo também, boa noite. Tudo bem com vocês, pessoal? Muito bem-vindos, viu? Uma alegria perceber a presença de todos aqui. A Elaine Munhoz também, boa noite, Elaine. Bem-vinda. Então vamos recomeçar, vamos aí juntar as forças, que a gente deu uma relaxada, a gente acaba perdendo um pouco o pique, mas vamos voltar, A Zuleide Carvalho, nossa querida amiga lá da Bahia, dizendo aqui, boa noite, Paulo, quanta alegria pela volta do estudo, boa noite a todos os colegas, muita paz a todos. Que legal, muito bom, Zuleide, muito bem-vinda, fico muito feliz com o carinho de vocês, com a disposição em retornar aos estudos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aproveitar mais esse ano para uma nova temporada aí de aprendizado, de reflexões, todos nós trocando aqui das nossas possibilidades. A Ana Lúcia Olive também, boa noite. E a Edna deixando aqui vibrações de saúde e paz a todos nós. Que assim seja.
O Rafael Ducati chegando aqui também, nosso amigo. Muito bem-vindo, boa noite, Rafael. Vamos começar então, pessoal. Chega de enrolação, né? Hoje nós vamos, meus amigos, para o capítulo 21. Eu não sei se vocês vão se recordar, né? Passamos um tempinho longo aí, né? Sem estudos. Mas na última vez que nós estudamos, nós vimos o capítulo 20, que falava sobre as noções de lar. O André Luiz conversava com a dona Laura, né? E aquelas informações interessantes que ela passou sobre a questão do lar, né? Então, agora, essa conversa de André Luiz e Dona Laura continua. Tem mais ensinos aí da parte da Dona Laura. Por isso, André Luiz intitula o capítulo Continuando a Palestra, né? Nesse sentido, então. Tudo bem, Rafael? A Silmara Simões também aqui chegando. Boa noite, viu? Vamos lá então, continuando a palestra, capítulo 21. E ele diz assim: a palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações, relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa, pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Aqui também registrando a presença da Isabel Costa e da Ítala Cortes. Muito bem-vindas, boa noite. Então aqui, pessoal, André Luiz já inicia mostrando aquela característica dele que nós sempre comentamos, de uma certa curiosidade, né? Daquela observação de tudo, já visando nos trazer orientações e ensinos do mundo espiritual. Então, aquela curiosidade sadia, né, de André Luiz, de querer conhecer, de querer aprender, para que ele pudesse compartilhar conosco. A Zilma Siqueira também, tudo bom, Zilma? Muito bem-vinda, viu? Aí diz assim: rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Então é interessante aqui, pessoal, que a dona Laura começa a falar sobre propriedade. E ela diz que, assim como na terra, a propriedade lá na colônia é relativa. Vamos entender por que ela diz que é relativa também na terra. É interessante isso, né? As pessoas aqui encarnadas se sentem tão donas de tudo, né? Proprietárias, legítimas e verdadeiras. A pessoa diz assim: a minha casa, o meu carro, a minha propriedade, né? Os meus bens, tudo meu. Com aquela fala de que é, né, algo seu. Lógico que é, né? A pessoa que trabalhou honestamente conquistou por direito. Mas entendamos uma coisa, não é propriedade, podemos dizer assim, verdadeira, absoluta. Não é propriedade absoluta. Por quê? Porque quando a pessoa deixa o corpo, quando a pessoa desencarna, não vai levar consigo a propriedade, o carro, né? Tudo aquilo que representa sua propriedade. Então a propriedade na Terra é relativa. Enquanto o espírito está encarnado, ele pode ser proprietário. Então, no fundo, os bens do mundo, a doutrina nos ensina que são empréstimos de Deus. É como se Deus nos emprestasse esses bens para que nós fizéssemos bom uso deles, tanto para nós quanto para as outras pessoas.
é uma forma de elevarmos-nos espiritualmente se fizermos bom uso, né? O João está dizendo aqui, não é propriedade eterna, é lógico, né? Propriedade relativa enquanto estivermos encarnados. Por isso que o termo mais correto seria que nós somos usufrutuários, né? Estamos na posse de um bem usando temporariamente. E ela diz que lá na colônia também é relativa. E ela fala aqui, pessoal, sobre o bônus hora, né? Que é o dinheiro deles lá. Só para esclarecer, nós vamos tratar no capítulo seguinte sobre o bônus hora. Tá bom? Então eu não vou entrar aqui em detalhes hoje no bônus hora, porque nós vamos falar muito dele no próximo encontro. Tá bom? Aí ela diz assim... Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, né, com bônus horas, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. As construções, em geral, representam patrimônio comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bônus horas, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Então vejam o que ela diz aqui de interessante. A propriedade, veja bem, para um espírito de nosso lar adquirir a propriedade de uma casa para morar, deixando claro que na colônia, amigos, existem aquelas moradias comunitárias. A gente poderia chamar um albergue, né? Um lugar onde as pessoas, um alojamento, onde eles se abrigam juntos, né? Então existem esses alojamentos para aqueles que não conseguiram ter ainda a sua própria moradia. Mas aqueles que se dedicam no trabalho, acumulam bônus horas, conseguindo juntar 30.000 bônus horas, eu fiz uma conta mais ou menos, considerando o trabalho de 8 horas por dia, né, como eles dizem, sem a hora extra, considerando apenas o trabalho normal, 8 horas por dia, e considerando 6 dias da semana, então daria em média aí uns 13 anos de trabalho que o espírito em nosso lar precisaria se dedicar, né, ao trabalho na colônia e adquirir o direito, né, de ter uma casa. Muito mais simples do que aqui na Terra, né? Porque aqui para a gente adquirir, ou precisaria, né, esse esforço de juntar o dinheiro, ou fazer o empréstimo, aquela confusão toda. Lá é muito mais prático, né? Juntou o bônus hora, ele vai lá ter um direito àquela moradia. E se não tiver, ele tem um lugar para ser abrigado, né, os alojamentos, muito claro isso. E outro ponto aqui muito importante, né? A Edna está dizendo aqui, prefiro morar de aluguel. Aí ela diz aqui também que eles podem ter uma moradia, nunca mais do que uma. É interessante isso também, né, pessoal? Para a gente ver, a Silmara dizendo aqui, bora trabalhar bastante, né? Silmara, uns 13 anos aí acho que dá, né? Lá não tem, então, aquela questão do acúmulo de bens, né? Porque aqui na Terra a gente sabe, se a pessoa for esforçada, aí, se a pessoa for bastante disciplinada em juntar, se a pessoa conseguir uma profissão que lhe renda bastante rendimentos, né, que ela acumule bastante dinheiro, a pessoa aqui consegue ter patrimônio grande. Mas lá em nosso lar apenas uma, porque lá não tem essa questão, né, dos investimentos. Lá eles não visam essa questão de lucros, né, é apenas suprir a necessidade. Mesmo porque trabalha isso também com relação a, né, não dar vazão, né, a um egoísmo, né, ao orgulho. Então eles trabalham dessa forma lá. Deixa eu dar boa noite aqui aos pessoal, os amigos e amigas que foram chegando, né, com o nosso transcorrer da live. Aqui a Maria Helena Butião, nossa querida amiga. Quem mais aqui chegou? A Lúbia Faleiros, tudo bem, Lúbia?
O Diogo Guinho também está aqui conosco. A Ruth Maria Diogo. Boa noite. Saudades do grupo, está dizendo a Ruth. Que bom, né? Maraísa Bulgarelli. A Ana Lúcia está dizendo aqui, mas meu pai está lá, vou morar com ele. Tem muito isso, viu? Nós vamos ver a história aqui da dona Laura, né? Que o marido fez justamente isso, preparou a moradia para a família. Então que bom, né? Se a gente tem alguém que já está cuidando para nós lá. A Maria Helena Butião está dizendo sem aposentadoria. Pois é, não vamos aposentar lá não, né? Porque o espírito não tem esse desgaste físico, né? Como nós temos aqui. Continuando então. Nossa moradia foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, né, diz a dona Laura, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos laços espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Então vejam. O Ricardo, então, que era o marido dela aqui na Terra, desencarnou antes dela e ela ficou viúva por 18 anos, né? Que ela está dizendo aqui, separada pelos laços físicos. Então, ele, no mundo espiritual, na colônia, começou a trabalhar, né? E conseguiu adquirir a casa com o seu esforço, para que quando a dona Laura desencarnasse, já encontrasse a moradia, né? Como a Ana Lúcia colocou ali, o pai deve estar preparando também, né, Ana Lúcia? Então ela diz do Ricardo, que era o marido, recolhido ao nosso lar depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade de esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa ventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Então veja que legal, né? Ele chegou primeiro, ele trabalhou, ele preparou tudo, ele aprendeu bastante coisa. Para quando ela chegasse, ela chegou numa condição boa, né? Já com uma casa, já com um marido ali com bons conhecimentos para compartilhar com ela. Ela desencarnou numa condição melhor, né? Já recebendo esse amparo dele. Aí ela diz, minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Prestem atenção agora, pessoal. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral, por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. Vejam que interessante isso. Aqui na Terra, às vezes, a gente reclama se a vida tem muitas lutas, né? A gente reclama se é uma vida com muito esforço, com muito sacrifício. E o que a dona Laura está dizendo? Que foram justamente as lutas, as dificuldades, as provações que ela enfrentou, que a livrou da necessidade de estagiar no umbral. Então vejam que benefício grande, porque as lutas aprimoram o espírito, né? A pessoa que enfrenta as dificuldades, o trabalho mais áspero, né, tem que lutar para manter-se com dignidade, criando os filhos com uma boa educação. Então ela, através de todos esses desafios, ela se fortaleceu. Ela adquiriu luz espiritual, que é o que Emmanuel diz para nós. Então ela criou os filhos com sacrifício,
ela teve que trabalhar arduamente para ganhar o seu pão de cada dia, honestamente. Ela não descuidou da educação dos filhos. E aí o que aconteceu? Quando desencarnou, estava em paz, estava numa condição boa para seguir direto para a colônia. Para a gente ver aqui, amigos, a questão de valorizar as lutas da vida. Valorizemos as dificuldades. Eu até fiz uma palestra ontem falando sobre isso, né? Creio que alguns de vocês devem ter visto lá no Calvário ao Céu. Nós falamos sobre, o nosso tema foi Conquistando a Felicidade. E abordamos esse ângulo, que a gente enxergar as coisas da vida com outros olhos, né? Que a gente enxergue os problemas como oportunidade de aprendizado, de crescimento espiritual, de fortalecimento no bem. Então, não ficarmos reclamando das dificuldades, né, dos problemas que enfrentamos na vida. Obrigado, a Edna dizendo aqui, linda palestra, que bom, muito obrigado. Deixa-me ver aqui mais comentários, né? A Fátima Baldo está dizendo, Paulo, é muito bom estudar, mas sinto uma certa ansiedade de não conseguir cumprir deveres. Então, né, Fátima? Obrigado, Rose. A Rose também viu a palestra dizendo que foi muito boa. Que bom, fico feliz. Então, Fátima, essa certa ansiedade de não cumprir deveres, eu creio que é, até certo ponto, natural, Fátima. Porque nós que queremos fazer o melhor, né? Veja bem, Fátima, quando a gente está despertando, nós aqui estamos despertando para essa realidade espiritual, para o que a vida realmente representa para nós. Nós já estamos acordando para essas realidades. Então o que acontece? A gente deseja fazer tudo da melhor forma possível. A gente deseja, né, a gente já compreende os nossos deveres de forma mais clara. Tem pessoas que não compreendem, nem imaginam quais são os seus deveres. Então, Fátima, eu acho que essa ansiedade é até certo ponto natural, porque a gente quer ser melhor, mas às vezes ainda não conseguimos ser tudo aquilo que gostaríamos, entendeu? Já é um começo. A gente já imagina o que queremos ser, mas percebemos que nem tudo que queremos ser nós conseguimos. Então, te digo, não desanime, né? Continue, a Fátima e a todos, serve para todos nós essa fala da Fátima, né? Não desanimemos, continuemos, apesar de percebermos nossas limitações, nossas dificuldades, continuemos, né, com disposição, Fátima, porque pelo menos já estamos enxergando aquilo que se espera de nós, né, que seria o melhor a realizar. Mas não deixemos de fazer os nossos esforços, né? Esse é o diferencial. A Matilde Porto está dizendo, e quando tem o desencarne, todos dizem descanse em paz, que descansar que nada, teremos muito trabalho. Pois é, né, Matilde? Esse descanse em paz é uma fala aí que precisa ser corrigida, né? Não é descanso, não. Ou é um trabalho gratificante, né, daqueles espíritos que já entenderam que o trabalho é uma bênção, ou é um trabalho de luta, né, numa dimensão umbralina, às vezes, para se manter ali. Então, assim, de todo jeito vai ter um desgaste, né? Mas que bom que se for um trabalho proveitoso. A Cleusa dizendo, também amei a palestra, aprendi um pouco mais. Que legal. Fico feliz aí que tenham gostado, obrigado. E o nosso amigo Anderson Tavares, desejando aqui um excelente ano de 2024 a todos. Muito obrigado, Anderson, e a você também, meu amigo. Um abração. Vamos seguindo, então. Nosso amigo André Tarifa aqui, dando uma espiadinha no Insta, né, André? Um abraço, viu, André? Tudo de bom para você, meu amigo. Continuando, então, aí ela diz, o suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho
de afetos, representava o céu para mim, dizia ela. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando para o progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Então, ela deixa claro aqui, né? É uma família que a gente poderia dizer bem estruturada, né? Nem todas terão essa bênção, mas veja, o marido desencarnou, foi para nosso lar, preparou a moradia para ela, recebeu-a transmitindo os conhecimentos que houvera acumulado na colônia. Ela deixou os filhos por um tempo, né, que ficaram ainda encarnados, mas depois foram se juntar a eles. Então veja uma família, né, bem estruturada, que se reencontra depois da morte do corpo, porque mais ou menos na mesma afinidade, porque veja uma família de André Luiz como foi diferente, só para a gente comparar. A mãe de André Luiz desencarnou, foi para uma colônia acima de nosso lar, mais elevada. André Luiz desencarnou, foi para um umbral, depois foi para nosso lar, não tinha nenhum familiar lá. O pai dele foi direto para o umbral e lá ainda estava. As irmãs também para o umbral. Então veja, uma família que não se reencontrou logo no mundo espiritual. Uma família ali diferente, né? Cada um vibrando numa condição, para a gente perceber que nem sempre a família está no mesmo nível evolutivo. E essa família aqui de Dona Laura, a gente percebe isso. Ela, o marido, os filhos, né? Estavam ali mais ou menos na mesma condição, pois que se reencontraram na colônia, depois ali da morte, né? E aí ela diz aqui, reuniram-se, aumentando nossa felicidade. Aquela família, né, que convivia bem, não tinha ali problemas, né? Para a gente ver, amigos, que nem toda família vai ter aquela questão dos inimigos do passado, né? Que a gente fala tanto. A gente não deve ficar achando que temos só inimigos no lar, não é isso. Nós temos espíritos afins. Nós estamos juntos de almas que nos gostamos, temos afinidades também, né? Senão a gente fica enxergando só problema na família também, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação. O Diogo está dizendo aqui, vou fazer um Instagram para te seguir lá também. Legal, Diogo, um abraço, amigo. E a Leonora Castro Botelho, deixando seu boa noite aqui, né? Desejo de oportunidade, de aprendizado e reflexão espiritual, que assim seja. E o Diego Romão está dizendo, prefiro o Paulo do que o Alexandre. Obrigado pelo carinho aí, mas cada um trabalha no seu estilo, né? O Alexandre é muito respeitado, né? O Alexandre da página, né? Espiritismo Brasil. Percebo a capacidade dele, isso aí é muita bondade do Diego, porque não tem essa condição dele não. Mas agradeço aí a bondade do amigo. Vamos lá então, continuando. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos espera. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Olha que colocação bonita que ela faz, né? Eles estavam lá no mundo espiritual, na colônia, desfrutando de todas aquelas belezas da colônia, né? A paz que a colônia oferece para os espíritos que estão harmonizados com a lei, aquela condição tranquila, tudo em paz. Mas ela diz, mas a esfera do globo nos esperava, precisariam voltar, eles sabiam que não podiam ficar muito tempo, né? Porque ela diz, se o presente estava cheio de alegria lá na colônia, muita paz e alegria, o passado chamava a contas, quer dizer,
as reencarnações, o que fizeram lá atrás, tinha coisas para serem reajustadas, reparadas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Quer dizer, precisaria voltar para resgatar, reparar, preparando um futuro melhor. Uma colocação muito sábia, né? Não podíamos pagar a terra com bônus hora, lógico, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas. Então a dona Laura está dizendo aqui, né, meus amigos, que quanto mais ela tinha lá, né, a boa vontade, aqui também conosco a Maria Fátima, dizendo que é da Chapada Diamantina, Bahia, mas está em São Paulo. Bem-vinda, Maria Fátima, boa noite, viu? Muito bem-vinda. Ela diz aqui, né? Dada a boa vontade que tinham, ela percebia uma visão mais alargada, né? Mais perfeita da realidade espiritual. E ela reconhecia, então, a necessidade de reparar o seu passado. Quanto mais o espírito está lúcido, né, da sua realidade espiritual, quanto mais ele está harmonizado ali em paz, ele percebe mais claramente aquilo que a consciência lhe mostra, né? A consciência se lhe aclara, a visão se torna mais perfeita e ela percebe a necessidade de voltar. Aí o André Luiz diz: Senhora Laura, permita-me por obséquio uma parte, perdoe a curiosidade. No entanto, até agora, não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos, não atravessei o rio da morte. A senhora recordou o passado logo após a sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Olha que interessante aqui agora que ele está abordando a questão das lembranças das existências passadas. Porque a dona Laura começou a dizer que ela começou a se sentir incomodada com a lembrança, né? Começando a se conscientizar das necessidades reencarnatórias, da necessidade de reparar os erros do passado. Então ele começa a questionar, né? Por que que ele ainda não teve recordações das vidas passadas? Por que que ele ainda não estava despertando para essa realidade de necessidade de voltar à reencarnação? Aí ele pergunta, a senhora teve que esperar, né, algum tempo para começar a sentir isso? E ela diz, esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. Primeiro ponto, né? Para começar a ter mais clara as lembranças das existências passadas, primeiro ponto, ela diz aqui, é preciso despojar das impressões físicas, ou seja, não ter mais aquele vínculo com a existência passada, desligar-se daquilo que viveu, sentir-se mais ambientado ao mundo espiritual, sentir-se um espírito, né, livre do corpo, não deixar que as coisas da matéria interfiram muito na vida espiritual. É o primeiro ponto para começar a mergulhar nas lembranças passadas. Aqui também nosso amigo Samurai Espírita, tudo bem? Muito bem-vindo, viu? Muita paz. Ela diz, as escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Então, ela deixa muito claro aquilo que nós sabemos. Quem de nós pode dizer
que não tem pendências lá, né, do passado para reparar. Todos nós temos na nossa condição evolutiva. A gente ainda não conseguiu a redenção espiritual, né? Nós estamos trabalhando para isso. Mas a cada reencarnação a gente vem, né, reparando, se renovando, se melhorando, né, para alcançarmos um dia a condição de paz. Aí ela diz assim, olha que interessante. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima, considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos, como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências, e se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Olha que interessante. Então o espírito que está lá em nosso lar, se ele se recorda muito claramente que ele cometeu um crime, e ele não tem ainda um equilíbrio espiritual, o que vai acontecer? Ele vai ficar se sentindo o mais desventurado do universo, ou seja, ele vai ficar deprimido, desanimado, triste por ter cometido um crime. Então ele mantém uma postura que não é boa, não está ali adequada para trabalhar a renovação. Ao passo que a pessoa que foi vítima de um crime, que estiver lá desencarnada, vai se sentir muito infeliz, ficar com pena de si mesmo. Nossa, por que eu passei por isso? Por que teve que acontecer dessa forma? Vocês estão entendendo que de um jeito ou de outro, o espírito que não tenha um equilíbrio ainda das emoções, um equilíbrio que não tenha ainda harmonia espiritual, ele não consegue recordar com eficiência. Esse é o detalhe. Por que os espíritos dizem que nós precisaremos ter uma certa maturidade para poder penetrar no domínio das lembranças passadas? Senão a gente não vai, senão aquilo não vai ser produtivo para nós. É preciso uma certa tranquilidade da alma, né? Ela disse aqui, ó, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. É preciso essa maturidade, esse equilíbrio, né? Vocês estão percebendo, então, que é muito sensato isso, né? A lembrança não ocorre de imediato. Ela vai acontecer no momento que o espírito tiver em condições de lidar com aquilo. O nosso amigo Ailton Cosmo aqui também, a Sueli Nunes, querida amiga, a Graça Barbosa, sempre, toda hora é hora, viu, Graça? A Edna dizendo, o espírito pode se abalar com lembranças de vidas passadas. Justamente isso, né? A Edna já tinha colocado bem antes. Esse é o problema. Não, se gerar abalo para o espírito não é bom. E o Rafael Ducati está dizendo, morrer é fácil, o difícil é desencarnar. Deixar os problemas da terra na terra. Muito legal, Rafael, é isso mesmo, né? Porque a gente deixa o corpo, mas às vezes mantém um apego muito grande, né? Com as lembranças, com tudo aquilo que ficou, a gente não se desliga. É isso mesmo que o Rafael colocou. Deixa eu ver o que é mais aqui. A Lúcia Helena, né? Lucia Helena Sintra, aqui também, boa noite. E o Newton Gouveia, nosso amigo, está dizendo, boa noite para todos, né? O amigo Paulo, passando para desejar um bom estudo para todos. Estou estudando o capítulo 13 da segunda parte do livro Paulo Estevão. Legal, bom estudo para vocês, Newton. Um abração, meu amigo. O que é mais aqui? O João está dizendo, hoje fui em um velório de um primo. Tem essas
dificuldades aí, né? Mas que bom se a gente possa ir, né, João, e levar a nossa contribuição, né, de auxílio nesses momentos difíceis aí. Bom, o que mais aqui? Vamos ver. Ah, o João está dizendo que hoje é verdade, hoje é aniversário do João, né? Parabéns, viu, João? Deus te abençoe, meu amigo. Muita paz, viu? Muita luz na tua vida, muita saúde. Deus te abençoe sempre. Que bom compartilhando aqui conosco nesse dia especial, né? Tudo de bom, viu, João? Forte abraço para você, meu amigo. Voltando aqui então. Deixa eu ver onde eu parei. Mas a senhora, pergunta André Luiz, recordou o passado de maneira natural? Foi uma coisa simples, né? Ele está perguntando. Aí ela diz, explico-me, respondeu bondosa. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente Longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Então vejam que interessante, amigos. Percebamos isso. Como que foi que a dona Laura começou a se recordar das vidas passadas? Ela começou a dizer assim, lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Quer dizer, começou a ter uns flashes. Alguma coisa ela recordava, não era lembrança perfeita. Então, eram algumas lembranças vagas, ela diz. Coincidiu que o marido também partilhava desse estado de alma. Também o marido tendo esses flashes. Uma coisinha que outra parece que vinha na mente, né, do passado. Aí então eles foram encaminhados aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Existe na colônia, né, um departamento onde eles têm os técnicos, né, que magnetizam os espíritos para favorecer a recordação do passado. Acessar as memórias, né? Não é tão simples assim como a gente pensa. Então eles foram encaminhados a esse Ministério do Esclarecimento. Aí ela continua dizendo, recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à seção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondente a outras épocas. Então vejam a organização da colônia, né, meus amigos? Eles foram para esse departamento, o Ministério do Esclarecimento. Primeira coisa que eles ofereceram a eles, porque perceberam que estavam começando a despertar algumas lembranças. Ofereceram para eles a possibilidade de ler, né, as anotações das vivências passadas, né, das memórias, durante 2 anos. Então, o primeiro passo era ler, como se fosse ler um romance. Eles pegaram ali como se fosse o livro da vida deles passadas. Durante 2 anos, eles iriam apenas ler tudo aquilo que eles vivenciaram. Era a vida deles, vocês estão entendendo? O romance da vida deles. Eles iriam ler por 2 anos, abrangendo o período de 3 séculos. Sempre eles dizem que nunca retrocede muito, que quanto mais volta no tempo passado, lógico que mais possibilidades de situações difíceis para serem
recordadas, né, e revividas pelo Espírito. Então permitiram apenas 3 séculos que começaram a ler primeiro, para dar suporte às lembranças. Ficou claro isso, pessoal? Nós vamos continuar aqui ainda. Mas para deixar bem claro que essa etapa, né, uma coisa de cada vez. O Espírito não vai tomando conta assim de uma vez das memórias, não vão abrindo as memórias passadas de uma vez, porque senão poderiam causar ali um problema maior, né? Precisaria ver como que eles conseguiriam lidar com isso. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário, além dos cumprimentos, né? Que o pessoal está deixando aí ao nosso amigo João, que está aniversariando hoje. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Olha quem está aqui, a nossa amiga Silmara Mello. Boa noite, Silmara. Muito feliz com a tua presença. A Silmara, para quem não conhece, amigos, é uma trabalhadora aí da divulgação da doutrina espírita. Tem o seu canal no YouTube, trabalha bastante, pelo pouco que eu conheço, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Vale a pena aí buscar o canal da Silmara, uma amiga aí que tem uma capacidade grande na comunicação. E fico feliz aqui com a tua presença, Silmara. Obrigado aí. Uma boa noite para você também, viu? Que mais aqui? O Nilton está corrigindo aqui, que é o capítulo 8, né? O Martírio em Jerusalém. Legal, lá do livro Paulo Estevão, né? Que mais? O João, que bom, né? Veio comemorar aqui conosco. O João foi muito da hora, hein, João? No próprio dia do aniversário, vem estudar, isso aí que é disposição mesmo, hein? A Edna dizendo, mesmo assim, 3 séculos já é muita história de vida para recordar. E é mesmo, né? Se a gente parar para ver 3 existências, mais ou menos, né? Imagina quanta coisa aí que eles tinham para ler. Por isso que tinha 2 anos, né Edna, para essa leitura. Bom, continuando aqui então. E aí ele pergunta, né? E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não, a leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e com surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Vejam que interessante, amigos. Primeiro, leitura, só leram. Porque leitura só não recorda completamente tudo, porque não tem ali as emoções de cada cena vivida, né? Aí o que ela diz? Depois da leitura, depois então de longo período de meditação, né, foram submetidos a determinadas operações psíquicas, né? Aqueles técnicos da espiritualidade, trabalhando ali para que eles pudessem penetrar então os domínios emocionais das recordações. Vejam bem, recordar as cenas, vivendo de novo com as emoções da época, aí é outra coisa. Aí que você precisa estar muito bem preparado. Imagina, amigos, você reviver uma cena já vivida com todas as emoções que você sentiu na época, né? Aí diz ainda aqui, os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficamos, então, senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Então vejam, depois de ler 2 anos, depois de passar pelas cirurgias, né, espirituais ali de despertamento das emoções, aí sim, eles tiveram consciência, né, completa
inclusive com as emoções de todas as experiências vivenciadas. Por isso que ela diz aqui, ficamos então senhores, né, no domínio de 300 anos de memória integral. Eles tiveram capacidade e condições de absorver tudo o que viveram nesses 300 anos. Imaginem que não tinha só coisas boas, né? Dá para a gente imaginar isso. Então eles estavam com uma certa maturidade espiritual para poder lidar com esses problemas que eles... Imagine você recordar um monte de coisas, de atrocidades, de coisas infelizes que você cometeu. Precisa estar muito equilibrado, não é? Precisa ter muita maturidade para recordar isso. A Edna está dizendo aqui, misericórdia. É mesmo, né? Dá até para assustar, né? O João, ave é demais. Eu também acho que 300 anos não é fácil não, hein? Aí ela diz assim, compreendemos então, né, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. É lógico, aí ela teve consciência de quanto ela precisa reparar, resgatar, não só para com as pessoas, mas com o planeta. É uma dívida para com o planeta Terra, né? E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou, em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. Então vejam que, conscientes, né, daquilo tudo que erraram, conscientes de quanta dívida ainda tem para reparar, para ressarcir, começaram então o trabalho, né, de reparação, de reajuste, e o Ricardo então já tinha reencarnado. Veja bem, é uma reencarnação consciente, né? Essas reencarnações são produtivas, porque o espírito vem consciente de que deve, consciente de que precisa trabalhar muito para diminuir a sua dívida, fazer coisas diferentes, trabalhar no bem, né? Reajustar-se perante as leis divinas. Então ele veio já antes, esperando para se associar novamente a ela, né? E ela já partiria em breves dias. Estava esperando apenas Teresa, que se não me engano é outra filha, né? Que estava para chegar, a mãe daquela jovem que ela está ali cuidando, né? A jovem que chegou em condições um pouco difíceis, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação antes da gente encerrar. A Fátima Chaves aqui também, bem-vinda, Fátima, boa noite, feliz ano novo para você também, muito obrigado. E o Ailton está dizendo, e a dona Laura passa para nós um certo equilíbrio, né? Imagine nós, eu me incluo. Pois é, dona Laura aí mostrando uma certa maturidade espiritual, né? Foi bem isso que ela passou mesmo. O João Franco está dizendo, reparação é lei do universo de Deus, né? Lógico, é preciso reparar, resgatar. A Ana Lúcia está dizendo, mas mesmo no caso de termos cometido atrocidades e injustiças lá atrás, poderemos estar no nosso lar? Pois é, Ana Lúcia, isso aí faz parte da misericórdia de Deus, né? Nós devemos tanto, mas a misericórdia de Deus é infinita, né? Desde que o Espírito mostre a disposição para reparar, para se melhorar, o Espírito se mostre ali renovado, né? Apesar de grande pendência espiritual, a gente já recebe muito. Então, é lógico que Deus nos permite essas
essas colônias abençoadas, né, onde nós nos preparamos, porque a colônia é muito importante para a preparação do retorno. Quanto que o espírito precisa acumular ali conhecimentos, o trabalho na colônia, o aprendizado com os mentores da espiritualidade, para que possa voltar de uma forma mais eficiente, né? E poder assim reparar, né, as suas pendências, né, crescer espiritualmente. Então isso tudo podemos dizer que é misericórdia de Deus, né? E finalizando então o capítulo, meus amigos, diz assim: e de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa, que é aquela jovem, né, que ela cuidava por enquanto, a neta, a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela pelo umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. Então aqui, mais uma vez, confirma aquilo que nós já comentamos alguns capítulos atrás sobre a questão de umbral, que nós entendemos que umbral é apenas necessidade para aqueles espíritos que, de alguma forma, precisem dessa contribuição do umbral, que é uma dimensão difícil, mas que, no fundo, contribui, né, para eliminar fluidos mais deletérios, para que o espírito se reestruture, podemos dizer assim, espiritualmente, e possa prosseguir para uma colônia. Então, cada espírito necessita de um tempo. Alguns não necessitam de tempo nenhum. Não é necessário todos estagiarmos no umbral. Umbral é necessidade para aqueles que desencarnam em condições difíceis, né? Que carregam algum desequilíbrio, alguma mágoa, ressentimentos, revolta, né? Pendências ali da vida. Mas aqueles que desencarnam em boas condições não necessitam. Tanto que ela diz aqui que a filha, né, bastaria algumas horas e ela já seria, né, resgatada da colônia. E assim então ela poderia partir para a sua reencarnação, que mais à frente também nós vamos ver sobre isso, né? Que mais aqui? Vamos ver, a gente encerrou assim mais um capítulo, né? A Edna, gratidão por esse banquete espiritual, que legal. O livro é uma bênção, né? O João está dizendo, eu vou direto e reto para o nosso lar, sem umbral, né, João? Vamos firme aí, hein? A Isabela Falcone Oliveira, nossa querida amiga, lá do Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara. Um abraço, Isabela. Um abraço ao Flavinho, a todos aí. A Isabela está dizendo, é um intensivão de auxílio ao equilíbrio. Olha que legal. Intensivão de auxílio ao equilíbrio. Muito bom. O Ailton, eu não quero nem saber onde fica o umbral. Muito bom. Façamos por merecer, né? A passagem direta, hein? Não basta só querer, é preciso trabalhar para isso, né? O que mais aqui? O João, me too, né? Eu também. Linda lição, Deus te abençoe, a Matilde, né? Legal. A Silmara deixando aqui, né, sua gratidão, Jesus abençoe a todos, assim seja. Feliz com a tua presença aqui, Silmara. Deus te abençoe sempre, Jesus te ilumine aí, continuar esse trabalho bonito, né, na divulgação. Vamos todos juntos aí, cada um fazendo o seu pouquinho, né, contribuindo para nos iluminarmos e aos nossos irmãos, né? Todos juntos, vamos seguindo juntos. Aqui a Isa também deixando um abraço. O Railton está dizendo, né? O Inácio Ferreira tem ditados lindos, é verdade, né? A Silmara deixando as suas gratidão, a Fátima Baldo, aceitar o que merecemos, é isso aí. E a Edna, uma semana de muita bênção a todos, que assim seja. A Maria Luísa aqui no Insta, obrigado por tantos ensinamentos, e 2004 maravilhoso a todos.
A Marcela Silva, a Má, dizendo que estava no centro. Um abraço, viu? A Rose, gratidão, muito legal. A Ítala Cortes. Eu convido aqueles que quiserem, então, continuar mais uns minutinhos para a gente fazer, então, a nossa prece final. Aqueles que quiserem, tá bom? Quiserem colocar um copinho com água aí também, a gente se despede com uma oração. Agradeço muito aqui o carinho de todos vocês, né? Já estava sentindo falta desse contato tão gostoso com os amigos e amigas aqui nesse momento abençoado que nós temos de estudos. Muito obrigado a todos. E vamos fazer a nossa oração final, então. Jesus amigo, nosso irmão, nosso mestre, muito obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós, por essa doutrina abençoada que nos enviastes, cumprindo a promessa quando aqui esteve entre nós. Nós nos sentimos, Senhor, imensamente felizes por começar a entender os teus ensinos tão claramente explicados por essa doutrina que projeta tanta luz no teu Evangelho. Obrigado, Jesus, por tantos amigos espirituais que nos assistem, que nos amparam, que nos sustentam e que nos iluminam, não nos deixando sós na caminhada. Obrigado, Senhor, por todo o amparo que recebemos durante esse ano que se findou, e nós te rogamos, Senhor, abençoe esse ano que se inicia, essa nossa nova etapa, que possamos prosseguir firmes na fé, com disposição para o trabalho no bem, com alegria e vontade para aprendermos cada dia mais com essa doutrina abençoada. Gratidão imensa, Jesus, por tantas bênçãos que nos oferece. E nós te rogamos, Senhor, abençoe por toda parte esse planeta tão carente de paz, que cada um de nós possa ser um instrumento da tua paz. Obrigado, Senhor, por mais este dia que estivemos reunidos em teu nome. Que possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, com disposição e alegria para vivermos da melhor forma possível, cada dia mais incorporando valores novos do Evangelho em nossa vida. Gratidão, Jesus, que a tua luz imensa e infinita nos ilumine a todos e que esse teu amor nos desperte cada vez mais para desenvolvermos também o amor em nós, que assim seja. Uma boa noite para todos, bons sonhos, que tenhamos uma semana abençoada, com muita alegria, com muita fé em Deus, com muita disposição, muita paz a todos vocês. Deixo aqui o convite para aqueles que quiserem estudar conosco também na quarta, aqueles que não conheçam. Nós realizamos um estudo de obras de Emmanuel na quarta-feira, pela página Espiritismo Brasil Chico Xavier, e nós estudamos aquela coleção Fonte Viva, cada dia uma lição de um livro, que muito nos ensina do Evangelho. E deixo um convite também àqueles que quiserem, para o próximo domingo nós vamos participar de uma palestra presencial na cidade de Ribeirão Preto, lá na SEAC, e nós vamos tratar sobre uma carta de Paulo, né, um tema que foi sugerido pela SEAC, que diz: assim também nós tenhamos vida nova. Então fica aí o convite, domingo às 19 horas será transmitido pelo YouTube, Facebook e Instagram da SEAC Ribeirão Preto, tá bom? Muito obrigado, amigos e amigas, que gostoso, estava sentindo falta já desse momento de estar junto com vocês.
Muita paz a todos, muito obrigado pelo carinho, pela companhia, pela participação e até uma próxima oportunidade então. O meu abraço fraterno e votos de muita paz a todos. Que Deus nos abençoe sempre.